Onde falta limite na sua vida? Você ainda tem projetos que estão ali no papel e que ainda não foram executados? Há quanto tempo você está esperando para colocar em prática aquele projeto? É você mesmo que governa a sua vida? Se a imperatriz é aquela que gera, o imperador é aquele que dá nome, sobrenome, RG e CPF. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre essa figura maravilhosa, poderosíssima, e o dono da coisa toda, sim, ele mesmo. Seja muito bem-vindo ao Alma Guia. Aqui, a intuição encontra o caminho. Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiziana e esse canal foi criado para que nós pudéssemos compartilhar as nossas experiências pessoais através dessa jornada maravilhosa chamada Tarot. É isso mesmo. A jornada com os arcanos, ela foi criada para que nós pudéssemos compartilhar as nossas experiências pessoais, né? Para que eu pudesse trazer a minha visão particular de cada elemento, de cada carta, de cada lâmina, né? E aplicadas no cotidiano, né? Então, eu quero, através dessa jornada aqui com vocês, interpretar melhor a vida. De forma alguma, nós vamos estabelecer nesse canal conceitos, ordens, né? Fundamentos espirituais, regras, de forma alguma. Seria muita arrogância da minha parte chegar aqui e falar como que funcionam as coisas espirituais, ou como o tarô funciona. O tarô tem vida própria, ele está acima de nós, ele se revela da forma que ele quiser e para quem ele quiser. Da mesma forma, a espiritualidade. Nós temos que lembrar que a espiritualidade está acima de nós. E ela se revela da forma que bem entender, da forma que ela quiser. Então, seja bem-vindo e vamos que vamos para o alto e avante. Então, como de praxe, né, como já está virando tradição nesse canal, nós vamos nos ater aos tarôs de Marsella e de Rider-Waite, né, que são os mais utilizados, os mais conhecidos, tá? Vamos lá, então, né, eu vou colocar a figura aqui para vocês darem uma olhada. Nós temos aí na figura do tarô de Marsella o rei, o imperador. Essa figura que a gente tem, essa ideia que a gente tem à primeira vista quando a gente olha, né? Nossa, uma figura masculina com uma postura de rei, de imperador, e de fato ele é o rei. Só que ele é o rei dos reis, ou seja, ele está acima de tudo e todos. O imperador é aquele que tem a visão plena, ele tem o domínio e a autoridade plena sobre todas as características da nossa vida. Tá? O tarô de Marsella, ele está em pé, né? Tem o trono ali. Ele não está sentado no trono, ele está em pé com as pernas cruzadas, né? Ligeiramente cruzadas, para entender que ele está pronto para se levantar a qualquer momento, né? O imperador também ele representa uma figura de guerra, né? Ele é um guerreiro. Como eu disse, ele é o rei dos reis. Antigamente, o rei ele ia junto para o campo de batalha, né? E ficava ali no comando, direcionando, juntamente com todos os estrategistas do reino, né? E muitos deles iam juntamente com o restante da sua população, do povo, ali em campos de batalha. Então, o imperador, ele também é um guerreiro, né? Existe também o escudo logo abaixo, onde aparece ali o brasão,
a águia, né? Nós sabemos que a águia, ela é conhecida como um animal, uma ave com uma ampla visão. Além de ela voar alto, a visão dela é tipo o olhar de Tandera, né? A visão além do alcance, né? Estilo Thundercats. Mas brincadeiras à parte, gente, é exatamente isso, né? A águia, ela tem uma visão além do alcance e ela enxerga longe. Ou seja, nós estamos falando de um homem que tem o domínio sobre todos os reinos, ele é o rei dos reis, ele tem a possibilidade, a capacidade de execução e ele tem uma visão, ele é estrategista, ele sabe como lidar, como tratar com as áreas da vida. Ele tem pleno conhecimento de tudo e de todas as questões do seu império. Já no Hydrite, ele já está numa postura sentada sobre o seu trono, né? Seu trono de pedra, né? Muitos associam isso à rigidez, à autoridade, à postura firme que o imperador tem, né? Na sua mão tem o cetro Ankh, que é um cetro egípcio, e que, além de determinar, de mostrar que ele tem, né, a capacidade de execução, de determinar, né, ele também determina que ele está ali, naquela posição determinada pelos deuses, por Deus. Deus o estabeleceu como imperador. Essa autoridade que ele possui, ela é divina, né? E tem também o Org, que na sua outra mão, né? Onde mostra que ele tem em suas mãos o domínio do mundo, do globo, né? Claro, gente, que existem também ali as montanhas, logo atrás do trono, que também mostra que o seu reinado ele é expansivo, né? Ele expande. Porque o que acontece? A imperatriz, é bem interessante esse contraste, a imperatriz ela tem o domínio de si, do seu reino. Já o imperador, ele é para fora, ele expande. Eu gosto, lá vem a Louisiana, vocês devem estar pensando, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma: a imperatriz é dentro, o imperador fora, ou seja, a performance, a forma como eu performo, a forma como eu me apresento para o mundo. Essa é a postura do imperador. Quais as grandes similaridades entre as cartas? Nós estamos falando de um homem com uma postura mais sisuda, com uma barba branca, né? Os dois se apresentam numa posição majestosa, imperial, né? Imponentes. Ambos mostram também instrumentos de guerra, ou seja, eles estão ali, né? Sentados no seu trono, no momento de pausa, mas a qualquer momento eles podem se levantar e se dirigir à guerra, né? A postura também deles mostra sabedoria, ordem, disciplina. É uma postura mais rígida, mais dura. Como eu falei para vocês, eu gosto de trazer essa ferramenta, né, esse oráculo divino para a nossa vida. Eu gosto de entender o óbvio. Às vezes a gente fica tão, sabe, a gente fica divagando demais às vezes em coisas que nós não temos nem conhecimento real, né? Se torna uma jornada meio poética. Eu gosto de trazer o tarô para mim, para minha vida. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a armadura do imperador.
Então, meus queridos, nessa jornada nós acabamos de chegar aqui no Imperador. E como vocês sempre já devem saber, eu gosto de trazer para a nossa vida. Então, vocês lembram dos arquétipos anteriores? Nós falamos sobre o mago, que tinha a mesa da vida, nós falamos sobre a sacerdotisa, sobre a coroa da vida, falamos sobre a imperatriz, o trono da vida, e hoje nós vamos falar sobre a armadura da vida. A armadura da vida, meus queridos, é um negócio muito amplo, né? Então, assim, nós vamos tentar manter uma linha de raciocínio bem real, bem humana. Porque o tarô é isso. O tarô ele é para desvendar a nossa humanidade. Como nós lidamos ou temos que lidar com ela. Certo? E vamos lá, então. O que é uma armadura, gente? A armadura ele é um instrumento utilizado pelos guerreiros primeiramente, para ir para a guerra, né? Segundo, para se proteger. Protege os órgãos vitais. Para se proteger de ataques de inimigos. A armadura também serve para reconhecer que eu faço parte de um determinado reino, né? As armaduras, elas tinham seus brasões, elas tinham suas cores, né? Imagina no campo de batalha, você está ali, com sei lá quantas mil pessoas ensanguentadas e tudo mais. Como que você acha que eles conseguiam diferenciar entre quem é quem? Pelo brasão, pela forma, pela cor da armadura e tudo mais. A armadura, ela faz parte da vida. A gente cresce aprendendo através dos ensinamentos dos nossos pais, professores, e também até através daquilo que a gente vai assimilando no decorrer da vida, porque vocês sabem que criança sente, criança interioriza. A gente vai aprendendo a performar quem somos, né? Como nós devemos nos expressar, como nós devemos falar, como nós devemos nos portar. Quem a sociedade espera que sejamos. E tudo isso para que nós possamos ter aceitação. Muitas e muitas vezes a gente já ouviu, não faça isso, menina, porque é feio. Não faça isso porque você vai se machucar. Você precisa estudar para não lavar o chão dos outros. Né? Isso tudo vai criando na gente armaduras. O que é a armadura? É a forma como a gente se porta, aquilo que a gente aprendeu a ser para o mundo. A única coisa que não nos ensinam é que a performance, a armadura, ela também pesa. Ela te protege, mas ela pesa, ela é pesada. A armadura, ela está ali para te proteger dos inimigos e de feridas, e proteger teus órgãos vitais, mas ela limita os teus movimentos. Já pararam para pensar nisso? Se você fosse uma pessoa livre, 100% livre para ser quem você quisesse ser, quem você seria? Se você pudesse ter escolhido o curso, a faculdade que você quisesse fazer, quem você seria? Qual profissional você seria hoje? Se você pudesse ter escolhido entre casar e estudar, qual seria a sua escolha? Se você pudesse ter a liberdade de escolher entre estar nesse relacionamento ou ser dona de si mesmo, o que você teria feito?
Entendem o peso da armadura, gente? A armadura pesa muito, porque ela é algo 24 horas. É um peso que você carrega 24 horas. Vejam nas cartas. Em Rider-Waite, ele está com um manto. Ele está sentado no trono, ele não está em campo de batalha. Ele está sentado no trono, olhando para todo o seu império. Por cima da armadura ele está com um manto, ele está coberto, ou seja, ele não está em guerra. Mas mesmo assim a armadura está ali. Pensem comigo. Quantos de nós temos que performar algo uma armadura que nós vestimos? Aquela carapuça que nos coube. Se você não tivesse sido ensinado a ser quem você é, se não tivesse sido colocado nas suas costas tantos pesos de que você tem que ser, de que você tem que provar, de que você tem que estar, de que você tem que entregar, quem você seria? Eu faço as perguntas, vocês têm as respostas, cada um tem a resposta para si. Eu tenho a minha, e eu vou compartilhar com vocês mais uma experiência pessoal. Já comentei com vocês algumas experiências, né? E eu tenho dentro de mim um senso artístico muito forte. Eu sempre fui uma criança muito espontânea, extremamente artística, comunicativa. E eu tinha muito interesse nisso, sempre em aprender. Eu era muito curiosa. E eu queria muito aprender a tocar violão. Meu pai arranhava violão, né? Então, na minha casa, tinham 3 violões acústicos que ficavam na sala lá da minha casa e que eles eram do meu pai, porque quando ele chegava do trabalho, ele ia lá tocar violão e tudo mais, né? E eu sempre me interessei muito por música. A música sempre tocou meu coração de uma forma muito mágica. Tanto é que eu trabalho com música até hoje, né? Música é um dos meus ofícios, porque, né, como toda brasileira, eu tenho 37 formas de trabalho. Eu era uma menininha, eu devia ter uns 3, 4 anos por aí. E eu sempre ouvia meu pai tocando. E nessa época, a minha tia, a irmã da minha mãe, ela veio morar com a gente. E a minha tia arranhava também o violão. Arranhava porque hoje eu sei que ela arranhava mesmo. Ela tocava violão e ela cantava. Ela era um soprano bem agudo. E aquilo me encantava de um jeito tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Que eu queria aprender. Eu queria aprender aquela magia, eu queria tocar. E todo dia à tarde, dava assim umas 3 horas da tarde, eu ia lá para a sala da minha casa e eu pegava o violão do meu pai. E eu não sabia fazer nada, a gente falava aquele blém, 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 era tudo isso. E lá vinha quem? Lá vinha minha mãe. Ela brigava comigo, porque eu não podia tocar, porque eu não podia isso, que eu ia estragar, que eu ia desafinar o violão do meu pai, que eu ia quebrar, que meu pai ia brigar comigo, que eu ia apanhar. Apanhei muito. Mas nunca apanhei por causa do violão. Ao contrário de tudo que ela dizia. E eu me lembro que eu fui sempre muito determinada. Porque eu queria fazer aquilo, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu chegava, eu sabia que ela ia brigar comigo. Então, o que eu fazia? Eu ia para a sala da minha casa
E daí eu pegava o violão e eu começava a tocar bem baixinho. Bem, 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 bem. De repente eu já tava lá, né? E daí lá vinha minha mãe brigar comigo. E teve um dia que meu pai pegou e ela foi falar: Luiziana, fica pegando o teu violão e vai estragar e fica desafinando, porque ele tinha que chegar em casa e afinar todos os dias. E é claro, para ele, ela contou uma versão de que eu estava pegando violão, que eu ia quebrar, que eu ia desafinar, que eu era uma criança, que eu ia causar danos ali no instrumento. E meu pai já teve uma visão diferente. Ele entendeu que eu gostava, que eu estava interessada. E ele falou: deixe ela, Cristina. Deixa ela tocar do jeito dela. Aí eu me emociono. E um dia à noite, depois que ela contou para ele que eu pegava o violão dele, ele me chamou um dia à noite, lá na sala, e eu achei que ele ia brigar comigo. E ele me ensinou 3 notas: Mi menor, Lá menor e Si com sétima. E a minha vida com a música começou ali. Eu nunca mais, ninguém brigou comigo porque eu estava querendo aprender música. Que visão! A visão de quem enxerga além do seu mundo. Ele viu em mim uma capacidade que eu não havia visto. Ele me viu lá na frente. Eu estou falando essa história contando para vocês no improviso. Eu tinha preparado uma outra coisa para falar. Até porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. De que ele havia enxergado em mim uma expansão do próprio mundo dele. E isso é tão maravilhoso porque eu me tornei musicista profissional, humilde, né? Vocês sabem que músico no Brasil não é uma profissão reconhecida, né? Onde a gente tem valor. Eu sou uma artista por causa dele. A gente precisa olhar para dentro da gente e enxergar o que nós temos capacidade de execução, de expansão. E acreditar que podemos fazer. Levantar do nosso trono, levantar do nosso terreno e seguir rumo à batalha. E mesmo que todo mundo diga não, não faça, acredite em você. Vá, siga, se veja lá. Eu me via tocando, eu me via cantando. Com aquelas 3 primeiras notinhas, eu tocava todas as músicas que vinham na minha cabeça. Na minha mente eu estava tocando para estádios. Na minha mente, no meu ouvido, o som que saía daquelas mãozinhas de uma menina de 4 ou 5 anos era o som mais lindo do mundo. Porque eu enfrentei as barreiras, eu fui para a guerra. Eu fui para a guerra. Eu vesti a armadura
eu fui para a guerra. E com isso eu vou terminar esse vídeo de hoje. É um vídeo muito curtinho, mas é um vídeo impactante. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse ido para a guerra, eu não seria a mulher que eu sou hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho muito orgulho de mim. Ah, eu tenho. Eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei. Mesmo com tantas rasteiras que a vida já me deu, mesmo com tantos erros que fiz, que cometi, mesmo assim, eu tenho orgulho porque eu aprendi que eu preciso ir para a guerra, se eu quero alguma coisa. E você? Qual é o sonho que está ali no papel ainda e que você ainda está escutando alguém te desanimando? Alguém dizendo você não é capaz. Alguém dizendo você vai estragar tudo. Isso não é para você. Até quando iremos escutar as vozes ao nosso redor? Hoje eu te convido. Vista a sua armadura. Levanta do seu trono. Se enxergue lá na frente e vai para a guerra. Expande. Cresça. Faça acontecer. Acredite em você. É isso que o imperador passa para mim. E como é bom saber que a única pessoa que precisa acreditar em mim sou eu mesma. Se essa mensagem fez sentido para você, se ela fala ao seu coração, deixe aqui a armadura da vida. Escreve aí nos comentários. Ou escreva também o seu sonho. Vestirei a minha armadura e conquistarei tal coisa. Estou vestindo a minha armadura e estou indo ao encontro da conquista. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, no nosso coração e no nosso espírito. Expansão, meus queridos. Expansão. Que haja muita iluminação no seu interior, no meu interior, no nosso interior. Que a luz resplandeça sobre todos nós. Salve a força. Salve a sua força, salve a minha força, salve a nossa força, a força de todos nós. E até o próximo encontro, aqui no Alma Guia. Beijo, até lá.